Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, amém. Capítulo 1, versículo 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por mais uma vez pela palavra do Senhor, pela promessa, pelo cumprimento, por ter nos alcançado, Jesus. Eu quero orar também, ó Deus, por cada irmão que orou, que escreveu, dedicou ao Senhor, Deus amado, um período de sua vida, um momento para interceder por alguém, e depositou essa oração, esse pedido neste, Deus amado, recipiente, e ofereceu ao Senhor, e nós estamos agora oferecendo a Ti também cada pedido. Deus, não é impossível para o Senhor, como disse o anjo Gabriel, Deus, nada para Ti é impossível. Portanto, alcance, ó Deus, a cada irmão que com fé orou ao Senhor, para Deus ver um milagre na vida de alguém, ou na sua própria vida, Pai. Pai, em nome de Jesus, glorifica o Teu nome, Senhor. Alegra o coração dessa pessoa, que em Ti confiou as suas orações, que procurou o Senhor, Deus, e não demônios, para terem as suas vidas transformadas. Ó Pai, seja com essas pessoas. Faça, Deus, em nome de Jesus, obras grandíssimas na vida dessas pessoas, Pai. Nós Te pedimos com humildade, porque sabemos que nossas mãos não podem nada, mas o Senhor tudo pode, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Pode se sentar. William Barclay diz que a chegada de um menino ou uma menina a uma família significa duas coisas. Em primeiro lugar, é o privilégio maior que a vida pode dar a um homem e sua mulher. É algo pelo que se deve agradecer a Deus. Em segundo lugar, é uma das responsabilidades supremas da vida, devido ao fato de que este menino é um molho de possibilidades, e dos pais e dos professores depende a realização ou não dos mesmos. É um molho de possibilidades, e verdade é. Lembro-me que minha esposa sempre teve um sonho de ser mãe de gêmeos, e eu fiquei assim como Maria estava, pensativa naquilo, quando acontecia de Jesus ensinar no templo, as coisas que ele falava, ficava refletindo, mas um dia chegou no ultrassom, e eu vi duas bolinhas lá dentro mexendo. Aquilo impactou o meu coração, me assustou grandemente. Primeira coisa que a gente pensa, dinheiro, quanto vai custar isso? Medo, como vai ser essa nova realidade? Mas quando nós vimos a face dessas crianças ao nascerem, o choro, o olhar aos nossos olhos, a inocência, a dependência, tudo aquilo que nos faz a partir desse dia concentrar todas as nossas energias, o nosso trabalho, as nossas noites viradas, trabalhando, a nossa disposição de ir em qualquer lugar que seja para salvá-los, ajudá-los, mantê-los, nós vamos percebendo o valor da vida, como é bom. E um detalhe de que Barclay falou aqui, que me chamou a atenção, é isso, é um molho de possibilidades. As pessoas tornaram-se o que elas se tornaram no mundo, sem que, quando ao nascerem, os seus pais soubessem. O pai de Hitler,
o pai de Einstein, não imaginaria que seus filhos se tornariam quem se tornaram, não é mesmo? A vida foi dando a essas pessoas direções, e como a história já conta sobre Einstein, por exemplo, até o seu período de faculdade, ninguém acreditava que ele se tornaria quem ele se tornou, porque ele era ruim em matemática. Era alguém que as pessoas diziam, não vai ser ninguém, não vai ser nada na vida, pelo que ele está vivendo hoje, pelo que ele mostra hoje. Mas nós percebemos por ele que tudo é possível para quem se dedica, para quem corre atrás, para quem não desiste. E nós vamos falar sobre estes momentos preciosos do nascimento. Na Bíblia, tem um homem que hoje nós nos inspiramos quando nós passamos por momentos de dor e de sofrimento. Seu nome é Jó. E quem diria? Jó um dia olhou para a sua vida e sua situação, quando ele já havia perdido seus filhos, seus bens, e uma chaga estava dominando o seu corpo. Ele olhou para aquele momento apenas, e ele não gostou do dia de seu nascimento. Ele diz palavras pesadas, que estão escritas em Jó 3, a partir do versículo 3. Preste atenção. Pereça o dia em que nasci, e a noite que se disse, foi concebido um homem, converta-se aquele dia em trevas. Provavelmente vai estar um pouco diferente da minha versão, que também é revista e atualizada, mas é uma versão mais antiga. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no para si as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens. Espante-o tudo o que escurece o dia. Quanto àquela noite, dela se apodere a escuridão, e não se regozije ela entre os dias do ano, não, e não entre o número dos meses. Que estéril seja aquela noite, e nela não entre voz de regozijo. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam os dias, que são peritos em suscitar o Leviatã. As estrelas da alva se lhe escurecem. Espere ela em vão a luz, e não veja as pálpebras da manhã, porquanto não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos a aflição. Por que não morri ao nascer? Por que não expirei a vir à luz? Expirei ao vir à luz? Por que me receberam os joelhos? Por que os seios? Para que eu mamasse? Pois agora eu estaria deitado e quieto, teria dormido e estaria em repouso. E no versículo 16 ele diz assim, ou como aborto oculto, eu não teria existido, como as crianças que nunca viram a luz. Ele não queria nascer, ele não queria que esse dia existisse. E percebemos que era uma noite, a hora do seu nascimento. Ele queria que essa noite nunca visse a luz, que não houvesse alegria, que não houvesse peitos para ele mamar. Por que ele não morre quando ele veio à existência? Jó pensa somente em si mesmo, neste momento de dor. Ele não pensa nos filhos que ele gerou, ele não pensa nos empregados que ele mantém, né, que alimentavam-se de suas mãos, ele não pensa nos homens daquela cidade, que ia ao encontro dele pelas manhãs, na entrada da cidade, para aprender dele os seus ensinamentos, e com isso gerarem amadurecimentos, negócios, formassem famílias, se tornassem bem-sucedidos e afetarem positivamente a vida de outros milhares e centenas de milhares de pessoas. Ele não pensou nisso. Jó apenas olhou para a consequência de sua vida no meio dela, enquanto ele tentava e não tinha êxito em fazer o bem. Tentava salvar os seus filhos, tentava salvar os seus bens, seus camelos, seus animais, e nada funcionava. Tentava manter-se bem e a doença o acometeu. Quando ele viu isso acontecer na sua vida, ele
deseja não ter nascido. Ele esquece das experiências positivas até aquele momento. Ele esquece da alegria que ele teve quando ele olhou para o nascimento de seus filhos. Quando ele desejou, ouviu o primeiro choro, educou, ensinou. Quando ele, com temor a Deus, oferecia sacrifícios para que Deus perdoasse o pecado dos filhos dele e da sua mulher. Toda a sua dedicação, seus negócios, a sua capacidade de negociar e angariar para si bens numerosos e ter um nome valioso na sua cidade, ser um líder nato. Ele não percebeu, ele não sabia, ele não refletia quanto ele seguia as leis divinas, que lá em cima houve um diálogo onde Deus falava dele. Não existe ninguém na terra semelhante a este homem. Não é o testemunho de um outro homem, é Deus dizendo, não há ninguém. Essa palavra, ela não está exagerada. Não está, Deus não precisa de fazer isso. Deus não é hiperbólico. Quando Ele diz, é aquilo mesmo, é ninguém, Ele é único. Mas Jó não quer ter vivido. A sua mãe, quando dar à luz a Jó, ele não reflete se ela ficou feliz com o seu nascimento. Ele só não quer continuar vivendo. E por isso algumas pessoas têm esse pensamento em não querer viver, em não querer continuar existindo, talvez devido a algumas experiências que lhe acometem durante a vida, sem lembrar de que você fez ou faz a diferença na vida de alguém. Talvez você nunca refletiu que talvez possa ter salvado alguém de cometer um suicídio por uma palavra de elogio sua. Talvez você fez alguém fazer a escolha correta quando perguntado a ti o que você achava, qual era a sua opinião, você deu uma opinião correta inspirada pelo Espírito Santo. Talvez você nunca refletiu que você mudou a vida de alguém, na sua vida familiar, no seu trabalho, na sua vida espiritual, quando Deus te usou para dar uma palavra de fortalecimento, mas por causa da situação de hoje, de ontem, de agora, você olha para Deus e diz assim: para que eu existo? Por que eu ainda vivo? Eu não queria ser existente. Pare com isso. Você é a alegria de sua mãe, é a alegria de teu pai, você é a alegria dos seus avós, você é a alegria dos seus amigos, dos seus colegas, você é a alegria de alguém, do seu namorado, do seu marido. De alguém você é, e você mudou a vida de alguém. Querendo ou não querendo, você mudou a vida de alguém. Você foi a alegria de alguém, por ter tido a experiência de ter conhecido ou conhecida. Já parou para pensar nisso? Jó não pensava nisso, e talvez você não pensava nisso. Nascimento. Algumas pessoas fizeram diferença no mundo, seja positivamente, seja negativamente. Eu queria falar de algumas pessoas antes, de algumas figuras na história da humanidade, que se nós estivéssemos lá no dia em que nasceu, no dia em que ele ouviu, no dia em que foi ouvido o primeiro choro dessas pessoas, talvez nós, com o conhecimento que temos dessas figuras, sem poder interferir na história, poderíamos nos alegrar muito, ou poderíamos chorar muito, sabendo quem seriam. O começo modesto de um homem chamado Adolf Hitler. Com certeza ele foi a alegria de sua mãe e de seu pai. Classe média baixa. Seu pai, provavelmente, quando o ver nascer, você nem sabe o nome deles.
Alguém sabe o nome do pai e da mãe de Hitler? Não sabe? Alois Hitler é o pai, Clara Pose é a mãe. Esses dois, talvez quando viu seus filhos nascer, com aquele cuidado durante seus 9 meses, não viu quem seu filho se tornaria. Ele chorou como você chorou, fez birra como você faz, levou palmadas como nós levamos, e eu muito, muito bem, obrigado. Brincou de polícia e ladrão, de esconde-esconde. Se fosse na era de hoje, choraria para estar de posse de um celular, para fazer as mesmas brincadeiras que nós. Com certeza apanhou de alguém, um coleguinha lhe deu um soco na cara, puxou o seu cabelo, e ele chorou, teve medo, precisou ser protegido muitas vezes, teve temores. Esse menino, que não teve uma infância fácil, perdeu muitos de seus irmãos, foram mortos, teve uma vida conturbada com o pai, não foi uma vida fácil, com instabilidades familiares, foi marcado pela Primeira Guerra Mundial, e foi despertado nele um sentimento nacionalista, quando seu país, a Áustria, perdeu a guerra, na Primeira Guerra Mundial. Ele muda para a Alemanha, lá ele se alista ao exército, fica marcado também, por aquelas guerras que estavam acontecendo ali, trazendo grandes traumas para a vida desse homem. Aliou-se ao Partido dos Trabalhadores, que depois se tornou o Partido Nazista. Tinha muito carisma, muita oratória, mas um nacionalismo muito enraizado no seu coração. Talvez aquelas derrotas em que ele estava percebendo, trouxe para ele um sentimento de desejar ser um homem vitorioso. Pela sua capacidade, sua oratória, seu feeling para a política, ele se torna chanceler e principal líder da nação. Fez dela uma nação nazista, uma ditadura. Esse homem foi o principal responsável pela Segunda Guerra Mundial. Esse homem matou mais de 6 milhões de judeus e minorias. E não somente o Holocausto com os judeus, com os homossexuais, mas principalmente todos aqueles que morreram na Segunda Guerra Mundial, toda, soldados, famílias, pessoas comuns. Hoje, quando esse nome é dito, Hitler, nós olhamos para esse nome e enxergamos uma imagem demoníaca nele, onde pessoas desejariam e desejam com certeza que ele nunca estivesse existido, nunca tivesse existido. Talvez a oração que Jó fez seja a oração hoje de milhões de pessoas, que o dia do seu nascimento fosse amaldiçoado, que ele pudesse ter sido abortado. Se ele não vem ao mundo, o mundo não teria tido o caos, os judeus não teriam tido essa história, essa marca, em que até hoje, quando é falado, arranca choro, arranca tristeza. E o mundo trabalhou para que isso nunca mais voltasse a acontecer. Um símbolo nazista temido, odiado por todo mundo. Hitler. Segundo personagem, 16º presidente dos Estados Unidos, um nome que ele não saiu mais da história. Quase em todos os tempos, os filmes falam de seu nome. Ele é inspirador, Abraham Lincoln.
Pelo contrário, este é pobre. Nasceu numa casinha de madeira em Kentucky. Não teve uma educação formal, mas ele era um leitor voraz. Ele era um autodidata. Humilde. O nome de seus pais nem é questão, nem fizeram questão de ficar divulgando. Quem era ele? Um homem comum. Político, advogado. E ele é o homem principal por abolir a escravidão. Ele assina a proclamação da emancipação, que libertou milhões de escravos. Ele lutou para preservar a união dos estados americanos e a secessão do Estado do Sul, principalmente. Ele é um marco, uma inspiração pelos seus maravilhosos discursos. Um líder nato que demonstra força e determinação num período mais conturbado dos Estados Unidos, na Guerra Civil. Até hoje, o seu nome é dito com orgulho, é dito para inspirar outros a lutar pela liberdade e igualdade, como ele fez. Um ícone da história da liberdade. Seus pais tiveram orgulho do seu nascimento, mas hoje, os negros, milhões de pessoas, ou se não bilhões ao redor do mundo, olha para o dia do seu nascimento e diz: graças a Deus, porque Deus trouxe um homem como este ao mundo, que fez toda a diferença, mas de uma forma positiva na vida de milhares. E que você, lendo a sua história, você se inspira em saber que você pode enfrentar aquilo que traz dor ao próximo, que não é justo. Abraham Lincoln. Vou citar também, dentro da palavra do Senhor, um jovem, um menino, um homem de Deus chamado Moisés. Nasce escravo, por uma sorte, no momento em que homens, crianças estavam sendo mortas, ele é colocado, escondido pela sua mãe, na beirada de um rio, dentro de um caixote. Ele é encontrado pela filha de Faraó, ele é levado para dentro de um palácio, sem que alguém ali soubesse, pensasse em que tudo aquilo era uma forma de Deus trabalhar para o futuro das gerações, que estavam já cansados há 400 anos, vivendo numa escravidão, sem ter pensado em que de onde viria alguém capaz de libertá-los da maior nação do período, da nação mais poderosa. Ninguém poderia libertá-los. E esse Moisés nasce, cresce como um príncipe egípcio adotado que adquire conhecimento. Você sabe da história dele. Ele briga, ele foge, 40 anos no deserto, aprende tudo referente ao deserto, e um dia Deus o chama e diz: volta, você, Moisés, vai libertar o meu povo. O irmão dele encontrou com ele no caminho e talvez ficasse atônito em saber como pode tudo isso ter acontecido. Bendito seja esse menino Moisés, esse nome que perduraria por toda a eternidade na história da humanidade, em que em todas as nações futuras, o seu nome seria dito em vários lugares, nos altares, nas escolas, nos ensinos, em todos os lugares, o nome Moisés seria lembrado, porque ele marcou a história da humanidade, libertando pessoas. Moisés, o grande líder, um homem que Deus disse: se eu quiser falar com alguém, por meio de sonhos, eu vou falar com essa pessoa. Usando um profeta, eu falo com essa pessoa, mas com Moisés, eu falo face a face. Moisés, o único homem que Deus disse a ele assim: você será Deus e Arão seu profeta.
A Bíblia diz que Moisés, fiel em toda a sua casa, coordenou a libertação do seu povo, tirou milhões de homens escravos, levou-os até a porta da terra prometida por Deus a eles, ao quais eles estavam esperando durante 400 anos, 430. Esse marcou a história. Quando Deus queria matá-los por desobediência, ele subia e dizia: se for fazer isso, risca o meu nome do livro. A mãe e o pai de Moisés, se andasse com ele até o dia em que ele morreu, olharia para o seu filho e eles poderiam dizer um ao outro: você imaginava que o nosso menino se tornaria o maior líder da história da humanidade? Eles não tinham conhecimento de Jesus, o maior líder do nosso povo, um homem que, sem pegar numa arma, enfrentou o maior líder da humanidade da época, o faraó, e ele, falando algumas palavras, ele movia a mão do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Você imaginaria que o nosso filho seria isso? O nosso filho seria citado, lembrado, temido por todos. Ele tem a mão do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó com ele. O nosso menino, que nós pensaríamos, ele se tornará como Faraó. Não! Ele olhou para o nosso povo e doou-se, se entregou, arriscando a sua própria vida e diante de Deus, arriscando a sua própria alma, para que Deus perdoasse o nosso povo. Você imaginaria, amor? E o pai e a mãe estariam orgulhosos em dizer: eu não imaginaria isso. Por quê? Porque Barclay disse que um menino, uma menina, é um molho de possibilidades. Você trabalha para direcioná-lo para o bem, para fazer deles um homem e uma mulher de valor. Um homem e uma mulher de valor. Você investe, você tenta, você luta, você diz vai. Você tem uma percepção das possibilidades futuras e insere o teu filho e tua filha para se tornarem. Você não imagina o que podem se tornar. E tudo que nós usufruímos hoje foi um homem ou uma mulher nascida com um dom, com uma capacidade, com uma inteligência, com uma disposição, com uma vontade, em que eles descobriram coisas que hoje nós usufruímos, mas ninguém imaginaria que se tornariam o que se tornaram. Então, meu querido, continue. Você também ainda não descobriu quem você pode ser. Você ainda não sabe, talvez, o que você pode se tornar. Até que Deus um dia se encontre contigo e diga: a partir de hoje. E quando Ele diz a partir de hoje, você pode ter 30, 10, 20, 50, 60, 70, 80, 90 anos de idade. Se Ele diz a partir de hoje, você vai se tornar isso ou aquilo, saiba que para o nosso Deus nada é impossível. Continue acreditando na capacidade do nosso Deus em fazer homens e mulheres mudarem a história e o curso da humanidade. Continue acreditando. Esse é o Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor. Um outro líder, a sua mãe era estéril, não podia dar à luz, ela era até amada pelo seu marido, mas tinha uma mulher que fazia uma atrocidade com seu problema. Zombava, ria da cara dela. Eu posso, você não pode. Eu sou fértil, você não é. Ria.
se gabava de poder ter o poder de engravidar e gerar filhos, mas ela não. Ela não tinha filhos. Ela chorava, ela se entristecia, porque nos banquetes estava lá a sua adversária familiar, rodeada de seus filhos, e ela, por mais que fosse amada, bem tratada, ela não era feliz, porque ela não era realizada, não tinha filhos. E os anos se passaram, só que ela tinha uma vontade no seu coração, foi construindo isso. Ela pensava assim: se eu tiver um filho, esse filho, ele vai ser educado para servir a Deus. E ela foi lá no templo e orou a Deus, e fez um voto com o Senhor. Ela disse essas palavras: Senhor dos exércitos, se de veras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Ana, a Penina, quem sabe e lembra o nome de seus filhos? Quem sabe ou lembra o que os seus filhos fizeram de tão importante na nação de Israel? Quem sabe ou lembra quais foram as marcas? Nós falamos uma palavra muito forte, legado, que os seus filhos deixaram para as Escrituras. Mas eu conheço um outro que ungiu pessoalmente o maior rei da história da humanidade, chamado Davi. Um homem em que a Bíblia diz que não era desperdiçado nem as suas salivas, não era vã, profeta, grande, que conversava com Deus quando não tinha ninguém, presbítero Oscar, que falava com Deus, ou que Deus usasse para falar com eles. Não tinha profeta. E o filho tardio de uma mulher, ele se tornou o conselheiro dos reis. Ele colocava e ele tirava. Samuel, que até hoje, até o ano de 2024, é dito sobre ele. Um homem que tinha uma escola, que educou outros a se tornarem profetas, inspiraram-se neles. Um homem que nós, pregadores, nós, pastores, nós cristãos, olhamos para a sua intimidade com Deus e pedimos a Deus: eu quero ouvir a tua voz como Samuel ouviu. Eu quero ter essa capacidade, Senhor, de ter esse poder da revelação. Porque a sua mãe, quando alegrou-se do seu nascimento, teve o cuidado de levá-lo para que Deus cuidasse dele e, através dele, mudar o curso da história do seu povo. Olha o Google me ouvindo aqui. Você viu? Prestando atenção na minha pregação. Anos depois, um homem, ele sabia que o dia que os seus olhos contemplasse um menino, ele poderia morrer. Porque quem vê para ele, quem vê esse menino, não precisa de ver mais nada. Esse homem esperava
quando ele teve percepção daquilo que Deus, pelo Espírito Santo, o avisou dos acontecimentos, ele ficava os seus dias dormindo e acordando, esperando esse grande acontecimento, esperando esse grande dia. Deus disse a ele: Simeão, os seus olhos vão contemplar o nascimento de alguém, um filho, alguém tão importante. A alegria de Maria, a alegria de José era tamanha, porque imagina só, ouvir aquelas palavras do anjo Gabriel que ela ouviu, e ela, não sei se teve, mas se tiver, saber que o teu filho, não tem como mensurar o tamanho, o poder, o nome, a capacidade, porque tudo que existiu antes dele, tudo que existia após ele, não é nada diante da grandeza que ele é. Quando ela olhar para aquele menino indefeso, nos seus braços, e alguém citar o nome de alguém grande, Moisés, Samuel, Davi, ela olhar para ele e dizer: eles não são nada diante do meu filho. Herodes o Grande, ao saber que ele estava na terra, mandou matar todos os meninos, para que fosse eliminado o rei de Israel. Todos. Simeão, no dia em que ele viu Jesus no templo, ele fez uma oração a Deus. Ele diz: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste ante a face de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Jesus, vou te dizer uma palavra forte. Porque ele nasceu, ele impactou diretamente a sua vida para sempre. Você está feliz por isso, mas alguns estão raivosos por isso. Você só está feliz porque impactou-lhe a vida de Cristo.